3, 2, 1. Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio de entrevistas para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Toda la región ha vivido momentos de dictaduras y también de regímenes autoritarios, los que las victimizaciones y la vulneración a los derechos humanos ha sido la constante. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes quedan detrás de la verdad? ¿Quiénes se esconden detrás y aún siguen jugando un papel importante en la sociedad, pero sin ser señalados y sin haber asumido responsabilidades de lo que ha ocurrido en esos regímenes autoritarios y en esas dictaduras en América Latina? Esa es la tarea de la construcción de la verdad, una verdad para generar justicia, reparación y sobre todo no repetición. En ese contexto que nos une la historia como latinoamericanos, hace poco se presentó el informe del papel que jugaron multinacionales, estatales, empresas privadas en Brasil durante las dictaduras. Es clave este informe porque nos permite también adentrarnos a unas claves, a unas formas, a unos modus operandi que nos permite a nosotros también leernos y desde nuestras realidades, sobre todo en Colombia, que venimos hablando de paz y transformaciones. Ese es el contexto, el tema en el que vamos a profundizar en el día de hoy, adentrarnos a ese informe que acaba de salir en Brasil. Para eso hemos invitado y agradecemos que nos haya aceptado la invitación Sebastião Neto, quien es coordinador del IIEP, que ahora hablaremos a profundidad. Sebastião, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Buenas. Bien, para iniciar, Sebastián. Eso. Para iniciar, ¿quién es Sebastião? Eu tenho 72 anos, eu sou de vida inteira obreiro metalúrgico e nós somos acá uma força derrotada, ou seja, fomos lá mais importante movimento que acá se chamou ao fim da ditadura. Durante a ditadura, a oposição metalúrgica que tentava cambiar a estrutura sindical heredada do governo Vargas, da ditadura Vargas, que hasta hoje não se rompeu em Brasil, e nesse sentido fomos derrotados. Mas em Brasil somos derrotados em muitas coisas, as questões indígenas, a questão da propriedade da terra. Ou seja, há um grande estudioso brasileiro, Darcy Ribeiro, e Darcy Ribeiro disse que não lhe gostaria estar ao lado dos vencedores. Então, estamos um pouco assim. Então, e aí, de alguns anos para cá, nós nos reunimos em um trabalho muito autônomo, sem depender de recursos públicos, mas sem negar, se há recursos, bem, mas há uma rede, chama Rede IEP, que nos sustenta com pouco, com muito, cada um em Brasília, há muita gente que nos ajuda. E também muito trabalho militante. Sequer usamos a palavra voluntário. Não, é trabalho militante. Tá bem? É assim. E nosso objetivo são dois. A memória política de los trabalhadores, ou seja, particularmente da resistência, porque há muitas perseguições, muitas mortes, muita tortura. Sempre as pessoas se apresentam como vitimados. Nós temos outra visão. Claro, há vitimados. Queremos mostrar como sempre houve a resistência. E aí, novamente, como a resistência indígena, como resistência campesina, como resistência na população pobre de los barrios, e nós, os obreiros, lo mismo. Então, a primeira tarefa é a memória política de los trabalhadores, porque a historiografia acadêmica normalmente não registra, não tem muita coisa sobre as classes populares, tem muita coisa sobre os políticos, os intelectuais, os artistas, os escritores, que foram muito bons, não é problema, mas muito pouco das classes populares. E a outra
que estamos nos últimos 10, 12 anos, é o tema de las empresas que foram cúmplices da ditadura, da última ditadura, que ha terminado em 88. É assim. Perfecto, Sebastián. Entonces, estamos hablando de una memoria política, como bien lo aclaras y lo insistes, y de esa memoria que permite identificar qué pasó y quiénes también son los actores. E incluso nos permite identificar si eso y esas formas siguen pasando hoy. Ahora que hablas de quiénes han sido vencidos, pero se sigue en la lucha y en la resistencia, con una mirada esperanzadora, pero con los pies en la tierra. Sebastián, háblanos un poco del informe. ¿Cómo se produce y cómo se levanta la información? Bueno, umas palavras iniciais. Em Brasil, lo que chamamos acá arquivos, os documentos, arquivos, não? A documentação militar, não sabemos nada. Ou seja, há problema em Brasil que os militares, ao sair do governo, ao final da década de 80, nunca permitiram e nunca deram nenhuma informação sobre suas atividades durante a ditadura. Ou seja, todo o que se sabe são investigações que se fazem como seja possível, sem nenhum tipo de acesso à documentação militar, sendo que os militares foram a coluna vertebral, os organizadores de toda a repressão durante, ao menos, 64, 88, 24 anos, aqui em Brasil, a última ditadura. E também na ditadura anterior de Vargas, que termina em 45, eram os militares que comandavam tudo. Ou seja, há a polícia civil, há gente das empresas, mas a organização do Estado estuvo a cargo dos militares. Então, por exemplo, acá há uma família muito importante, a família Teles, que ha ganhado uma questão na Corte Interamericana. O que a família queria era apenas saber quando estuvieron detenidos, quando a madre foi torturada diante de seus filhos com 1 ano e 3 anos, que estava ensangrentada, e lo colocaram seus filhos cerca, ela desnuda. A única questão que se perguntavam os militares: quem era o comandante responsável em estas fechas? Só isso, mais nada. Não queriam nenhuma indenização, nada. Uma pergunta simples. Por favor, estivemos detenidas em tal fecha, a família toda torturada, Qual era o senhor comandante? Pero a gente sabia quem era o senhor do comandante, que é tipo de los piores, se chama Ustra, que incluso quando derrubaram a presidenta Dilma, el entonces diputado Bolsonaro ha dicho: tem que derrubar Dilma em nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um grande torturador. Bom, para ter ideia do simbolismo. Hasta hoje, os militares informaram. Isso é uma questão que se arrastou por mais de quase 20 anos. Só para ter ideia, né? Ou, por exemplo, que o Estado brasileiro ha perdido na Corte Interamericana porque houve uma guerrilha na região norte, que chamamos guerrilha del Araguaia, que é estados que estão entre centro e norte ao início da Amazônia, e há 47 corpos desaparecidos, com muitos testemunhos. A gente foi
detenida, já a gente foi fuzilada cá, a gente não sei o que, a gente foi levada de aviões. As Forças Armadas nunca informaram se estão em La Mata, se foram incinerados, nada, ou se estão nos rios. Né? Bom, então, a primeira questão, toda a investigação são de los remanescentes de partes da documentação pública. Parte. Por quê? Em 1982, a primeira ola de eleições de governadores, decimos aqui, eleições provinciais, as regiões, os territórios, né? São Paulo é uma região, Rio Grande do Sul outra, e Minas Gerais outra. A primeira ola democrática, que a ditadura foi derrotada, e ganharam governadores democráticos, não bem de esquerda, né? E o arquivo principal, que é do Estado de São Paulo, foi entregue ao governo federal e demorou 11 anos para volver. Quando volvió, volvió todo em partes. Então, trabalhamos com os que se conseguiu. Bueno, a outra parte da investigação são os testemunhos. E a Comissão Nacional da Verdade de Brasil ha transformado em válido o testemunho. Claro, há testemunhos, alguns delirantes, há testemunhos que também as pessoas se confundem, estão falando das exceções. O testemunho que tem coerência, que alguém que ha visto, etc. e tal. E, então, essas foram as fontes. É um trabalho um pouco perezoso, um trabalho terrível, porque é como quase uma arqueologia. Você tem que pegar parte das coisas e entender o sentido. Mas mesmo assim, nós sequer recorremos à superfície da documentação. Quase todo não foi investigado em Brasil. Quase todo. Eu sei porque nós outros acá trabalhamos muito bem com o arquivo público do Estado de São Paulo, que é o melhor, mais organizado do Brasil. E vamos aí assim, não sei quantos metros quadrados, 200 metros quadrados, 400 metros quadrados de documentação que nunca foi disponibilizada porque falta estrutura. Ou seja, como não há uma política de memória, algum governo se algum governante que passa, algum secretário da Cultura, algum secretaria de Direitos Humanos, mas nunca houve um trabalho sistemático. E, claro, muita coisa se perdeu. Tá? Depois, não há uma legislação que obrigue as empresas a fornecer documentação. Então, agora, por exemplo, que vou falar do informe, há este problema. Acá a figura do Ministério Público, que é uma figura juridicamente muito interessante, porque não é diretamente uma figura judicial. A sociedade, quando tem algum prejuízo, vai ao Ministério Público e se abre, acá chamamos inquérito, uma investigação. E as partes são chamadas a concretar um acordo ou, se não há acordo, percorre os caminhos da justiça que são muito lentos. Então, há uma tentação sempre de fazer acordos que são acordos malos, em geral. Porque é tão difícil percorrer o caminho normal da justiça. Isso será para os netos, os bisnetos. Melhor algum acordo. Isso é uma tradição muito brasileira, porque as trampas jurídicas são infinitas. A dilatação de prazo. Por exemplo, há um caso muito famoso, que agora vai cumprir mais de 30 anos, mais de 20 anos, que quatro chamamos acá auditores fiscais do trabalho, ou seja, gente
que investigava o trabalho escravo em Minas Gerais. Foram assassinados 4, se sabe o nome do mandante, os assassinos já muitos morreram, outros cumpriram pena, e o alcalde, o prefeito da cidade, nunca estuvo preso. Tal é a possibilidade jurídica de cambio de advogado, cambio não sei o quê, uma prova que se apresentou, não era, por exemplo, o assassino ha colocado provas falsas contra si para muitos anos depois, disse, esta é uma prova falsa, coisa desse tipo. Bom, é para dizer o mecanismo. Então, fazer uma investigação sobre cooperação de empresas de ditadura, sobre o terrorismo do Estado, passam por todas essas dificuldades, mas caminhamos. Bom, o início de todo, vou falar isto, seguir? Bien. ¿O Sí, sería una antes pregunta? de que entremos, te sugiero, antes de que entremos ya al contenido, quiero resaltar lo que nos está señalando, porque me hace mucho sentido, sobre todo en Colombia, por ejemplo, lo que nos ocurre, y también en Centroamérica, y es que las dificultades para la reconstrucción de la verdad, esa es una. Estás advirtiendo de la falta de archivos, la falta de acceso a archivos, con el tiempo, la pérdida de los mismos archivos y la no establecimiento de una política contundente de verdad, de memoria. Y eso hace que los procesos se dilaten y, bueno, y otro, el acceso a la justicia, una justicia que prolonga los procedimientos, diríamos que revictimiza a las personas y las pone en un eterno caminar. Ahora, y en ese contexto, las empresas, nos acabas de decir del trabajo esclavo, eso es clave, las empresas patrocinaron ese estado de cosas y ganaron, pero no fueron señaladas. Adentrémonos al informe en esos términos, Sebastián. Bueno, quando acá o Estado brasileiro foi obrigado por el tema del Araguaia, del desaparecimiento de los cuerpos, a compensar esto com a criação de uma Comissão Nacional de la Verdade. Ou seja, não havia, claro, um pedido, uma reivindicação da esquerda, dos familiares, e aqui quero dizer, o grande mérito de todo, o início de todo, são as madres e as famílias. Estes nunca desistiram. E nas piores condições eram as madres, as abuelas, as hermanas, ou seja, gente que não estava na primeira linha de fogo. E diria, temos direito de nossos muertos, nossos hijos, não sei quê. Bom, e à medida que a sociedade foi menos ditatorial, mais democrática, da transição, etc. e tal, isso se tornou uma bandeira. Mas os governos progressistas nunca fizeram isto. Ni Lula. Atenção. Muito menos Fernando Henrique Cardoso, que é tenido como progressista. Bueno, então, o Estado brasileiro foi obrigado a criar a Comissão Nacional da Verdade. Ok. E, quando muita gente tinha muitas dúvidas ao início, se passaria como as outras coisas em Brasil. Pero, muita gente também, e tenho hoje a satisfação de ser um deles, que diz, vamos tentar, vamos colocar o problema e vamos ver. E, ao final, quase todos da esquerda trabalharam muito em comissões locais, sindicais, regionais, Bom, ao final, quando também a comissão coincide com o primeiro governo Dilma,
ou seja, em 10 de dezembro de 2014, a companheira presidente recebe o informe da Comissão Nacional da Verdade. Este informe é um informe, ou seja, o diagnóstico é espetacular, pero a força de apontar o que se poderia fazer ou deveria ser tomado como providências é razonável, não é ótimo. Por quê? Porque, por exemplo, são imputados como 337 militares e isso se tornou completamente inócuo, inoperante. Por quê? Porque em 2014, os oficiais que comandaram todo teriam mais de 90 ou 100 anos. Então, estavam mortos. Né? Então, o problema é como tu has dito na frase muito boa no começo, que permanece de la ditadura. E ha permanecido na questão militar todo. Incluso, Brasil tem uma tradição muito estranha, que não sei em outros países, que são famílias militares. É impressionante. Desde a Guerra do Paraguai, desde a campanha de Canudos, que foi assassinada ao norte, ao leste do Brasil, que havia um movimento religioso, desde as guerras contra o pueblo na formação da nação, que aqui Brasil é um estado formado por guerras contra seu pueblo, não importa. Indígenas, os descendentes de los primeiros cruzamentos de índios, negros, imigrantes, gente pobre, tá? Todas as questões populares foram esmagadas por uma violência absurda, as questões de fronteiras, muitas coisas. Isso, então, o Exército Nacional é três coisas garantizaram no Brasil: a língua, a obrigação da corona portuguesa de uniformizar a língua portuguesa, é muito reprimido todo reprimido, qualquer questão local. Aqui no Brasil, até 1850, havia uma língua que era o Nhengatu, é difícil de falar, que é uma mistura, uma mescla de português com a cultura indígena. Isto foi proibido com muita ferocidade. E o Brasil tem uma tradição oral muito forte. Ao Nordeste, principalmente, em el campo, todo é oral, pouca coisa é escrita. Então, o Nhengatu era dominante. Isto foi muito proibido, muito reprimido, incluso em los registros de los niños recém-nascidos, se proibiram nomes que não foram nomes católicos. Só se poderia ter pessoas com nomes católicos. Bom, coisa desse tipo. Não cristianos, católicos. Bueno, sigue. E o Brasil também é um país, país... Sebastián, hay algo que estás resaltando, el papel del ejército, el papel de la cultura y el papel de la iglesia, o el de la religión, el de las creencias. Una amalgama, una para conexión. Crear un país. Exacto, que permite que se den estos abusos y Brasil, esta eliminación. El Brasil es un país sin ninguna tradición democrática. Entre 1500, quando legam os portugueses, hasta 1982, miren, 482 anos, nunca houve permissão para um partido de esquerda, nunca. 1982. Há um breve período, pós-guerra mundial, Segunda Guerra, que durante um ano e pouco, houve a permissão para o Partido Comunista de Brasil, pero que foi cerrado por uma acusação absurda, que era um instrumento da União Soviética e não se poderia ir pronto. Ou seja, durante um ano e médio,
houve um partido de esquerda em 482 anos. Digo, do ponto de vista legal, sempre houve partidos clandestinos e tal. Então, quando termina o governo Dilma e que a companheira presidente recebeu o informe da Comissão Nacional da Verdade, houve um problema enorme, o tema que tratamos, porque a Comissão Nacional não aceitou incluir em las reivindicações o que queriam os trabalhadores, ou seja, que dissemos nós, o golpe militar de 64, a ditadura militar foi um terrorismo de Estado e uma ditadura empresarial militar. Houve um golpe orquestrado, organizado por associações empresariais e que os militares foram sus perros, simplesmente. São os perros. Mandam morder, mandam ferir. Bueno, então, a Comissão Nacional da Verdade não havia uma composição política, porque quando também empieza por uma determinação da Corte Interamericana, e o Parlamento, para aprovar a comissão, ela foi mesclada com gente buena, com gente, comillas, progressista. E o resultado final, que tem um diagnóstico muito bueno, das chamadas recomendações, é médio. Mas, por exemplo, nós, trabalhadores, el mesmo dia 10 de dezembro de 2014, houve uma cerimônia no Palácio, ok, palmas, ok, para a qual nenhum trabalhador foi invitado, nada. Afuera do Palácio, a parte da tarde, em cima uma cerimônia enorme, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e em cima uma cerimônia belíssima, que era a recomendação dos trabalhadores, ou seja, porque nossa coordenadora, doutora Rosa Cardoso, que é uma mulher fantástica, incluso foi a advogada de Dilma quando estava detenida, a mesma advogada era nossa coordenadora, e ha dito, acá não se esconde nada, dissemos todo, colocamos todo em papel. E trabalhamos depois da Comissão Nacional da Verdade, com a recomendação dos trabalhadores. E aí, aqui dá um problema, porque o governo Dilma, quando ganha a reeleição, novembro de 2014, já está um governo fragilizado, tanto que um ano e meio depois vai cair. E nós enfrentamos, a partir de 2015, o pior de los mundos. O governo caindo, logo em seguida entra um tipo, o vice, um tipo deplorável, Temer, uma coisa incrível, que é a transição para Bolsonaro, e nessas circunstâncias, o que fazemos? Bom, vamos tentar. Como funciona a justiça? Fomos ao Ministério Público e depois de 120 dias, depois de 3 reuniões muito duras, o senhor procurador do Ministério Público ha dito, vou abrir o inquérito. Esse empezou tudo. As piores condições do governo Bolsonaro, isso hecho para ter ideia, quando íamos à porta da usina de Volkswagen, eram como 15 pessoas, 15, 12, 16, com pequenos papelitos, olha, companheiro, passa não sei o quê, passa não sei o quê, passa não sei o quê, a empresa, a ditadura, não sei o quê, Bueno, para ter ideia. E, ao final, que se concluiu o que chamamos acá, Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, que é um instrumento que tem no Brasil, não foi bueno, não foi malo, mas não foi bueno, como todo em Brasil. Então, haveria, por exemplo, vou dizer uma cifra que não importa muito a conversão da moneda, de 15 milhões
ou seja, 1.000 milhões, né? 15 milhões de reais para um grande local, um memorial de luta dos trabalhadores. Ao final, han dicho, não é possível, desculpe, não é possível, desculpe. Bom, para ter ideia, e nos quedamos um pouco frustrados, pero conseguimos 2 milhões, um total, não se importa com a moneda, 36 milhões e meio, quase 37 milhões. Dos foram para começar ou continuar o trabalho sobre empresas. Essa plata foi para uma universidade pública, nada privado. Lá a universidade pública hizo um edital público para investigadores de todo o Brasil, com critérios acadêmicos, e agora, 5, 6, 7 de junho, termina a apresentação de los informes sobre 10 empresas, 10. Al total são 14 em Brasil. Tinha dito já, acá está o logotipo, são 14 empresas. Aqui há empresas nacionais, transnacionais, estatais, tá? São duas estatais muito importantes, Petrobras, que é a mais grande empresa do Brasil, e Itaipu, que é a empresa binacional com o Estado paraguaio. São coisas muito, muito importantes. Bueno, e que trazem esses informes? Já estão circulando o que eles chamaram de informe público, ou seja, o que se pode dizer de las investigações que não prejudique o possível andamento jurídico. Às vezes, o informe público não tem, por exemplo, o nome de alguns vitimados para protegê-los. Porque há cidades, como Volta Redonda, que é uma cidade, em Rio de Janeiro, construída em volta da usina, que chegou a ter 15 mil trabalhadores. Agora tem como 7 mil. Então, toda a cidade é relacionada com a fábrica, todo. A comida, a escola, todo. Então, às vezes, publicar nome de pessoas, tem filhos, sobrinhos que trabalham na usina, muito complexo tudo isso. Então, há um informe público que está divulgado, pero isso será apresentado de uma forma acadêmica, no bom sentido acadêmico, durante 5 e 6 de junho, lunes e martes próximo. O que queria destacar, que além de dar conhecimento público, isto vai atrair a prensa, a tele, ou seja, vai se colocar em um período melhor democrático, que o terceiro governo Lula, um tema novo, que foi colocado antes em condições muito adversas. Creio que agora, ou seja, a rigor não pedimos nada ao governo, nada, só que não nos permita trabalhar tranquilos. Ou seja, não pedimos nada, que as coisas ocorram. Ou seja, as forças sociais que se mobilizem para conseguir as coisas. Junto à justiça, com todos os problemas da justiça, não há problema, não há problema. Pero o que cambia? Cambia que o mesmo 5 e 6 de junho, agora, lunes e martes, ao final dos trabalhos, reuniremos os vitimados para fazer 2 questões. O primeiro dia 5, que é reparação? Que pensam? Que pensem o que queiram. E o dia 6, ao final dos trabalhos, que vão assistir, que hacemos? Então, o capítulo deverá ser escrito, não sabemos. Há um problema enorme, porque há gente que é indígenas de Amazonas e Pará, não tem plata para vir. Há gente que é de fronteira Brasil-Paraguai, que são eram pequenos proprietários de terra ou assentados que foram invadidos por as águas de Itaipu ou foram reprimidos. Há por lo menos 5 ou 6 nações indígenas que não têm condições, não é? Ou seja, todas muito como as coisas são em Brasil. Ou seja, vai vir um, vai vir outro, vai vir um pesquisador,
vai vender um parente, não sei, não sabemos. Não vai ser muita gente. Mas se cria possibilidade de um novo ciclo em Brasil. Eu estou muito esperançoso com isso. Perfecto, Sebastián. Hay, bueno, mucha expectativa para poder incluso hacer posteriores estudios comparativos. Es decir, Colombia, estamos a la espera del informe también, porque nos va a permitir entender lo que hay detrás, lo que mueve. Y lo mencionabas ahora muy bien, una dictadura de multinacionales, una dictadura empresarial. En realidad fue lo que ocurrió, un empresariado que se toma al Estado, convierte al ejército en su principal arma, legal y legal, para atacar las poblaciones y sacar su mayor ganancia. Descríbenos, incluso creo que vamos a necesitar otro programa para adentrarnos ya en las características propias del informe que se va a presentar la otra semana, 5 y 6 de junio. Características generales. Ahí vi una empresa muy famosa, la Volkswagen, en la imagen que nos presentas, las petroleras, la petrolera estatal. Es decir, en general, ¿qué hicieron esas empresas? ¿Y qué ganaron? Algo corto para ir cerrando la entrevista por el día de hoy y tener otro espacio donde podamos profundizar en estos hallazgos que son claves para poder leer nuestras realidades, porque eso creemos, sigue ocurriendo. ¿Cuáles serían esas características, Sebastián? Mira, embora formalmente el Serviço Nacional de Investigações, que era uma agência estatal que foi organizada antes do golpe militar, antes, por uma confederação, uma associação empresarial que se apresentava em nome dos valores democráticos, e não sei o quê, e ao dia 1º de abril, o golpe, primeiro dia pós-golpe, primeiro dia, nosso sindicato, por exemplo, já tinha formalmente designados os chamados interventores. Ou seja, a gente ligava ao sindicato, os principais sindicatos, para qualquer coisa. Está cerrado, vuelva amanhã ou 2, 3 dias, e quando volviam, encontrava aí os novos diretores nombrados por la ditadura. Ou seja, isso não se faz em horas, se faz em meses de preparo. Ou seja, o golpe foi muito preparado. E na Petrobras, por exemplo, em el primeiro mês de abril de 64, houve como 700 despedidos por razões políticas, 700. Houve a nomeação de 14 novos oficiais formados com mentalidade de pós-guerra muito dura dos americanos para fazer uma varrida em toda a empresa. Bom, isto havia algumas empresas, como o caso da Volks, que provamos, não se sabia onde começava a empresa e onde começava o Estado. Tal era o controle territorial. E agora lo passou o mesmo com Itaipu. Ou seja, há um informe, antes de Itaipu, de Petrobras, de um tipo que vai se empregar e a informação vem da DINA de Chile. Uma loucura. O tipo, não sei o que, chileno. Então, a Petrobras pedia a DINA Contreras que informasse que era esse tipo. Em Itaipu, há prisões pedidas de Brasil sem nenhum trâmite jurídico. O tipo era detenido em Paraguai ou Argentina. Ou seja, sabemos muito pouco, em verdade. Isso é o que conseguimos, porque foram os arquivos de Paraguai, os companheiros foram. Há um grande investigador brasileiro que se chama Jair Krischke. Não sei se lo entrevistaram. Krischke, é difícil escrever, depois pode passar o nome. Que é um democrata increíble, não é afiliado a nenhum partido, e eu digo que é melhor que metade de toda a esquerda. É um tipo maravilhoso. Tem uma certa idade,
es el tipo en Brasil que más entiende de la Operación Cóndor. Cóndor, dice usted, ¿no? La ave. Más entiende, sabe todo, conoce toda la gente en Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. O sea, hay mucha gente trabajando há 30, 40 anos esto. Creemos que podemos ahora crear un nuevo ciclo, mas esto aún no es una palabra de orden de la izquierda. La izquierda ha pasado los últimos años intentando luchar por la democracia. O sea, nuestras reivindicaciones son muy bajas para un Estado democrático, son muy iniciales. La gente ni siquiera consigue imaginar que puede hacer una reparación decente. No existe eso en Brasil, no existe. O sea, estamos empezando como estuviéramos en 2015, porque pasamos por muchos años de turbulencia política. Y hoy, por lo menos un cuarto, 25% de la población es absolutamente conservadora, absolutamente bolsonarista, absolutamente impenetrable. Hay encuestas recientes, una semana, dos, que la gente dice que Lula es un horror, el comunismo es un horror. Y así va, no importa el tema. Entonces, hay también una dificultad. Hoy mismo, el noticiero está pleno de alusiones a Maduro, dictador. Pronto. Lula ha recibido el dictador Maduro. O sea, la gran prensa en Brasil es una cosa increíble, increíble. Es como Clarín Argentina y otras cosas que ustedes conocen por acá. Entonces, como dice el poeta, combatir el buen combate, el buen combate. Vamos a ver. ¿Está bien? Sebastián, ahí nos dejas incluso nos dejas en punta para ya ir cerrando. Se va a presentar el informe, nos dejas una categoría muy clara y es una dictadura militar empresarial. Voy a tener ese referente en mi cabeza porque nos permite entender lo que aún no se ha dicho de la verdad en Colombia y que también lo vemos en Centroamérica y también en países donde ha existido dictaduras. Poder identificar el modus operandi, cómo operan, es importante porque nos permite entender hoy hacia dónde van también las decisiones políticas, porque no ha terminado. Lo que dejó ese entramado entre criminalidad, empresa-estado, aún hoy pervive y sigue latente, tú lo estás mencionando, el conservadurismo en la población, los medios de comunicación han capturado el relato y los militares pues siguen ejerciendo poder, un poder que termina también limitando la participación y el empobrecimiento, que es también una forma de eliminar a los otros. Entonces creo que ahí nos dejas unas claves de lectura importantes y nos dejas en punta para seguir profundizando. Y importante si podemos en otra entrevista poder ya adentrarnos a las finas líneas del informe que la próxima semana será ya publicado según nos lo comentas. Pero nos dejas muchas claves de lectura, Sebastián, un ejercicio y algo para resaltar, es un ejercicio autónomo. La verdad tiene que ser una apuesta ética de las organizaciones sociales, políticas, de las organizaciones sindicales. Creo que ahí estamos en una conexión y nos dejas también un reto, un gran reto. Sebastián, agradecerte. No terminamos aquí, pero ya por tiempo tenemos que cerrar y esperamos entonces seguir profundizando sobre estas temáticas. Gracias. Hasta la victoria. Así es. Bien, Sebastián, muchas gracias. Y a todos quienes nos ven, nos escuchan, nos encontraremos en una próxima entrevista para profundizar sobre estas temáticas y sobre otras problemáticas centrales para nuestra América. Gracias, Sebastián.